close till I get up. Time is barely on our side. Olá! Pessoal, então dando continuidade aos nossos estudos, ao nosso roteiro de estudo, hoje nós vamos começar o nosso quarto roteiro, tá? Esse daqui é o nosso quarto roteiro de estudos. Bom, então, nós vamos para a atividade. Nós vamos para a atividade número 1 de língua portuguesa, tá? Preste muita atenção e faça com capricho. No tempo da pandemia, ou a cura. A autora é Catarina M. Omeara. Bom, o que nós percebemos na estrutura desse texto? Nós percebemos que esse texto, ele não vai até o final da linha, não é verdade? Além disso, nós percebemos também que é um poema, não é verdade? Então, esse texto trata-se de um poema. Então, só recapitulando. Os poemas têm versos e estrofe. Tudo bem? Então, vamos fazer a leitura. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros e ouviram música, e descansaram e fizeram exercícios, e fizeram artes e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser. E pararam e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram, e na ausência da gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Bom, esse poema então foi retirado, né? boasnovasmensagem.com.br e foi acessado em 3 de junho de 2020. Pessoal, o que eu quero que vocês façam? A professora fez a primeira leitura. É necessário que vocês façam a leitura de vocês, tá bom? Então, façam novamente a leitura. E depois da leitura, nós vamos para a atividade. Essa atividade, pessoal, ela será feita aqui na própria folhinha, tá bom? Então, olha só, a primeira atividade a nossa primeira atividade. Com base no poema, construa uma lista com 10 coisas que as pessoas fizeram quando tiveram que ficar em casa. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão voltar lá no texto. E vão ver as atividades que as pessoas fizeram, tá? Então, utilizem aí a caneta de vocês, marca-texto, para vocês colocarem as atividades que as pessoas fizeram. Olha só, o poema já fala, né? Olha só, e leram livros. Então, a primeira atividade foi ler livros e assim por diante, tá? A professora só vai dar um exemplo para que vocês possam achar aí as atividades que está no texto. Então, vocês têm que voltar no texto, pegar um marca-texto e ir marcando as atividades, ok? Então, olha só. E aí, vocês vão completar aqui, ó. Essa atividade vai ser feita nessa folhinha mesmo. E aí, vocês vão completando as atividades aqui.
Agora, volte no quadro acima e marque um X nas coisas que você e sua família também estão fazendo nesse período de isolamento. Bom, então, a primeira atividade que nós achamos lá foi ler livro, né? Então, nós podemos até colocar aqui. A primeira atividade dele foi ler o livro. Bom, essa atividade é uma atividade que você e sua família está praticando? Se for, você pode colocar um xizinho aqui na frente, tá bom? Você vai fazer um xizinho aqui na frente. Professora, é apenas uma atividade? Não, é várias atividades. Você vai voltar e você vai ver. Então, se você estiver fazendo mais outras atividades, você é só colocar um X, tá bom? 2. Como observamos no texto, tivemos a nossa rotina alterada por causa da pandemia. E você? O que não fazia antes da pandemia e agora faz? Você aprendeu algo novo? Escreva abaixo. Então, olha só. O que você não fazia antes da pandemia, porque a pandemia nós tivemos que ficar de quarentena, né, pessoal? Então, tivemos que ficar dentro de casa, não podemos sair. E a gente acabou fazendo novas atividades. Então, você vai escrever a atividade, tá bom? E o que você aprendeu com essa nova atividade? 3. Releia o trecho abaixo e complete com coisas que você quer fazer quando acabar o período de isolamento social. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram. Bom, nós vemos aqui, olha só, que é a continuação do poema. Então, aqui nós vamos continuar este poema, né? Então, você vai continuar na estrutura do texto. Não quero que venha escrevendo aqui, ó, a linha corrida, não, tá? Mas que vocês continuem aqui, ó. Tudo bem? Seguindo a estrutura do texto. Vocês vão completar aqui com 3 versos. Então, essa é a nossa primeira atividade de língua portuguesa. Bom, pessoal, então nós vamos para a nossa segunda atividade de hoje, que é a atividade de matemática, tá bom? Mas não do nosso roteiro de estudo, sim as atividades da apostilinha que a professora falou para vocês, tá bom? Então, nós vamos para a nossa atividade de matemática e o descritor que nós vamos trabalhar hoje é o D2, que é associar a denominação do número e sua respectiva representação simbólica, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer a leitura, são 7 exercícios, tá? Que nós vamos trabalhar hoje, tudo bem? Uma dica, não deixe acumular atividades, faça junto com a professora no meu roteiro de estudo, assim vocês não vão ficar atrasados, tá? Então, vamos lá. Exercício. Carolina digitou 1909 em uma calculadora. Qual número apareceu no visor dessa calculadora? Então, vocês vão marcar aqui o xizinho no número que apareceu na calculadora. 2. Veja no balão abaixo o número do pedido que o garçom foi atender. Então, aqui é o número do pedido. Eu não vou poder ler, porque aqui ele vai pedir para vocês colocarem o número, né? Então, qual é o número desse pedido? E aí, vocês vão ler 264, 426, 624, 642. Aí, vocês vão colocar o xizinho no número, tá? Que aparece ali no pedido. 3. Vanessa gastou R$ 143 em compras no mercado. Quantos reais ela gastou neste mercado? Então, você vai anotar aqui para mim a resposta correta, tá? E vai colocar um xizinho. A questão número 4. Observe o número do ônibus da empresa de transporte coletiva Reunidas. Então, está aqui o número do ônibus, tá? E aqui em cima,
escreva o número do ônibus por extenso. Então, você vai escrever como se lesse esse número, tá bom? 5. Um ônibus iniciou uma viagem com 57 passageiros. Esse número de passageiros corresponde a... E vocês vão colocar o xizinho na resposta correta. 6. Faça um X no quadradinho que mostra um número que aparece na cartela do bingo. Então, aqui eu tenho os números, tá? E vocês vão fazer um xizinho naquele número que está marcado aqui embaixo. 7. Veja o ônibus que Carla utiliza para ir à escola. Aqui eu tenho o número, certo? Olha só, aqui eu tenho o número. O número do ônibus escrito por extenso é... E aí, vocês vão colocar o xizinho na atividade, né? No número que corresponde aí por extenso, tá bom? Bom, pessoal, essas são as atividades de hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Faça junto com a professora, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe lá no grupo para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Beijos, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.